Olá, galera impactante, tudo bem? Tudo na paz? Aqui, professor Luiz Alberto, para nós trabalharmos juntos. Redação. Redação para concurso, para as mais diversas bancas. Nós bem ou sabemos que redação, que é solicitada pelas bancas, em sua maioria, é pertencente, né? A redação é pertencente à tipologia denominada dissertação. É aquela que fala sobre um assunto, que fala sobre um tema e quer saber mais ainda de você. Você não pode apenas saber sobre o tema. Você tem que discorrer de modo a argumentar, a convencer, persuadir a banca examinadora de que aquele seu ponto de vista, aquela sua tese, aquela sua ideia, aquilo ali é realmente uma realidade. Aquilo ali realmente merece crédito. Então nós vamos ver os aspectos desse tipo de texto denominado dissertativo, mais abrangente ainda, essa dissertação com um ponto de vista, com um argumento. O nome disso é o quê? Dissertação argumentativa. É um texto dissertativo argumentativo, em que você vai ter que provar seu ponto de vista. Então não basta só saber sobre o tema. É preciso convencer acerca do que você acha daquilo, do que você acha do tema. Então vamos separar isso em 3 itens espetaculares, normais das redações dos concursos, meu caro. Veja bem, nós temos o primeiro aspecto relacionado à estrutura. O segundo aspecto é a correção, muito ligada à gramática normativa. E o terceiro aspecto aí tem a ver com conteúdo. Conteúdo. Então são esses 3 itens que nós vamos trabalhar, sobre os quais vamos nos debruçar. Beleza? Fique com a gente. Olho na tela. Olha lá. Ó. Olha que imagem, rapaz. Ó, ali que chamam de avatar, né? Vamos para o primeiro aspecto. Esse é o primeiro aspecto, é a estrutura média, minha gente. Numa dissertação, nós separamos por blocos denominados parágrafos, não é? Unidades de pensamento. É normal que você entenda a dissertação da seguinte maneira. Você introduz, apresenta o assunto, e na segunda parte, que é o desenvolvimento, você começa a explicar e trazer exemplos que comprovem a sua apresentação, a sua tese. E finalmente você encerra resumindo a ideia ou propondo uma solução, é uma proposta de intervenção. De maneira muito didática, a dissertação se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma redação pode ser feita assim, introdução, um parágrafo, desenvolvimento, outro parágrafo e conclusão, outro parágrafo, 3 parágrafos. Pode ser assim? Pode, não tenha dúvidas. Agora, para concursos, vamos lá, 4 parágrafos. É assim, ó, top. É o bacana, é o melhor a se fazer. 4 parágrafos, 5 parágrafos, ó, tá de boa. Tá massa, sussa, relaxa. 4 ou 5. Mas, Luiz, como é que eu vou dividir isso? Você vai dividir assim, introdução, D1, que é o primeiro desenvolvimento, D2, que é o segundo desenvolvimento, o segundo parágrafo do desenvolvimento, e, finalmente, a conclusão. Olha aí, ó, olha para a tela. Você tem ali introdução, você tem ali desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Observe que eu coloquei esses retângulos para você ter uma noção de tamanho para cada parágrafo. Eles são meio que similares, mas se você observar atentamente, a introdução é menor, porque é a parte em que eu apresento o assunto e deixo claro sobre o que eu vou defender, deixo claras as teses. Então, é na introdução que a gente apresenta o assunto, como se fosse um índice, sabe? Quando você assiste a um programa de TV, muitas vezes o apresentador fala: hoje em nosso programa vamos ter tal dança, tal reportagem, tal entrevista. Ele apresentou o programa. Vai ter dança, vai ter reportagem e vai ter entrevista. Então, passou a propaganda, entra a dança. Passou a propaganda, entra a reportagem. Passou a propaganda, entra a entrevista. Então ele apresenta
e depois em cada bloco ele desenvolve uma parte daquilo que ele apresentou. Na redação, o caminho é bem parecido. Então você tem a introdução, em que você apresenta o assunto. O desenvolvimento você vai ampliar, explicar melhor, provar a sua tese, provar seu ponto de vista. E a conclusão pode ser um resumo de tudo que você disse, ou pode ser um momento em que você, ao demonstrar que existem problemas, você vai apontar agora o quê? Possíveis soluções. Então, o ideal, introdução, D1, D2, conclusão, tá bacana. Detalhe importantíssimo. Observe aqui, vou pegar a canetinha, só para pontuar, isso aqui, ó, pan, pan, pan. Aqui é uma simulação das margens. Tem que dar aquela margenzinha, sabe? Aquele espaço, um dedinho, dois dedinhos em cada parágrafo, de modo que quando o corretor veja, ele perceba que isso aqui tem um alinhamento, sabe? Tem um alinhamento. Não pode se dar uma margem pequenininha no primeiro parágrafo e no segundo dar uma margem enorme. Fica uma coisa meio que desequilibrada, sabe? Fica, pô, esse cara não tem coordenação motora? Qual é desse brother aí, meu irmão? Então, vamos colocar direitinho. Para cada parágrafo tem que ter uma margem, uma distância. E isso tem que ser muito assim, ó, perfeito. Muito geométrico, né? Tem que ter uma perfeição aí. Então, essa é a parte da estrutura. Essa parte, pessoal, é levada a sério. Geralmente, a introdução, você escreve menos, porque você vai apresentar o assunto. Agora, a palavra desenvolvimento me suscita o quê? Me suscita a escrever mais, desenvolver o pensamento. Você entende que a palavra já diz para a gente o que é que eu tenho que fazer? Introdução, introduzir, pô, a ideia. Desenvolvimento é você destrinchar, falar mais, desenvolver, literalmente. E a conclusão está dizendo para mim, ó, já falei tudo que tinha que falar, agora eu vou concluir meu negócio. Ou eu concluo resumindo, ou eu concluo apontando possíveis soluções. Essa é a estrutura padrão dos concursos. Então, introdução, D1, D2, conclusão. Até aí tudo bem pra gente? Beleza? Um outro aspecto importante, além da estrutura, é a correção, minha gente. É a correção gramatical. Você sabe que o que se fala mais acerca de desvios gramaticais tem relação com pontuação. Sabe, colocar uma vírgula, colocar um ponto e vírgula, isso pesa. A crase parece um mistério. E concordância verbis, me perdoe, concordância verbal, regência verbal, são aspectos da gramática, a ortografia, colocar o acento numa palavra, tudo isso tem um peso enorme. Correção gramatical, Ave Maria, concurso cobra isso demais. Porque imagine um futuro concursado, seja em que seara for, na segurança pública, na saúde, na educação, seja em qual seara for, imagine um concursado que não sabe escrever um relatório. Ora, se você erra um acento, você muda um sentido. Uma coisa é sábia, outra coisa é sabia, outra é sabiá. O acento faz toda a diferença. Uma coisa é falar secretaria, a outra é secretária. O acento muda a pronúncia, automaticamente interfere no sentido, na relação semântica. A relação semântica é a relação de significado. Então, o que a gente vai ver agora? Alguns aspectos da correção. Nós aqui, da equipe Impacto, separamos o filé e o que pesa mais quanto ao aspecto da correção gramatical. Vamos lá, vamos ver o primeiro caso. Olha aí, eu vou dar uma lidinha. A Secretaria Nacional da Segurança Pública, né, a famosa Senasp, pretende investir em tecnologia de vigilância urbana. Veja bem, aí é um aspecto da pontuação. O que acontece? Dica, pessoal, não pode haver vírgula entre o sujeito e o verbo. O sujeito é o elemento ativo, o agente no caso. E o verbo é uma ação. Então eu não posso colocar vírgula para não quebrar o nexo entre o sujeito e o verbo. O que acontece muitas vezes é que o candidato, porque o sujeito está longo, é um sujeito comprido, grande, ele quer dar uma pausa como se fosse a própria respiração, né? Tem aquela história de que você coloca a vírgula conforme a sua respiração. Não é bem assim, não. Já pensou o asmático? Ia colocar a vírgula de palavra em palavra.
Já pensou um mergulhador? Só ia colocar ponto final. Então não é bem assim. Há regras gramaticais muito específicas. E uma das mais importantes é não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Vamos ver? Bom, nesta frase aqui, eu vou pegar o verbo, que sempre é o bacana, é você localizar a ação, que no caso é o verbo. Aqui eu tenho um verbo casado com outro, né? A gente chama isso aqui de locução verbal. Beleza? São dois verbos cujo sentido mais importante está no último. Então, o mais importante que o pretender aí é o investimento. Isso é uma locução verbal. Agora, quem ou o que é que pretende investir em alguma coisa? Eu preciso saber qual é o sujeito. Ele está aqui, ó. A Secretaria Nacional da Segurança Pública, Senasp. Observe, portanto, que eu tenho o sujeito e o verbo, ambos estão colados. E por essa razão, essa vírgula aqui ela não existe. É o sujeito e o verbo. Outro aspecto importantíssimo é que eu não posso nem colocar vírgula entre o sujeito e o verbo e nem posso colocar uma vírgulazinha entre o verbo e o que está completando o sentido do próprio verbo. Vamos ver aí a frase 2. Observe. Os pesquisadores russos anunciam que a vacina contra o Covid-19 está pronta. Vamos lá. Pega o verbo aqui. Anunciam. Quem que anuncia aí? São os pesquisadores russos. Observe que o sujeito está colado com o verbo. O agente e a ação estão juntos. E por essa razão eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Entre o sujeito e o verbo. Agora veja, quem anuncia, pessoal, anuncia algo. Este verbo não vá muito assim pensar na questão gramática, assim, gramática, normativa. Pense numa questão lógica, sabe? Quem anuncia, anuncia alguma coisa. O que é que os pesquisadores anunciaram nessa frase? Olha só. Os pesquisadores russos anunciam. O que é que eles anunciam? Eles anunciam que a vacina contra o Covid-19 está pronta. Tudo isso é o que eles anunciam. Então, observe que essa oração inteira aqui começa com o quê, pessoal? Ela está completando o verbo anunciar. Então, está completando. Se eu colocar vírgula, eu vou quebrar esse nexo. E essa é a razão pela qual eu tenho que colocar aí, eu tenho que retirar a vírgula e deixar esses termos coligados. Portanto, essa vírgula aqui, ela não faz sentido. Preste muita atenção nessa dica. Não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Tampouco entre o verbo e o que está completando o sentido do verbo. Então, você não vai fazer isso. Dica simples, dica rápida. Entretanto, porém, contudo, todavia, não obstante, a gente vê muito isso nas correções, né? Lá na corrigindo redação aparece essas situações. Elas são bastante graves. Então, vamos tentar evitar ao máximo. Tentar não. Conseguir. Terceiro. Os cidadãos costumam clamar pela paz, mas a maioria não pratica o que diz. Aqui é um outro aspecto. É você perceber onde uma ideia termina e a outra começa. Essa é uma outra situação de percepção, independente de gramática. Muita coisa é percepção. Claro que eu estou passando para vocês as regras da correção gramatical. Sujeito e verbo, não se coloca vírgula. Verbo e complemento, também não. Agora, na terceira frase, observe uma coisa. Costumam é o verbo aqui, mas só que está com outro. São dois verbos juntos. Como é que eu chamo isso? Locução o quê? Verbal. Dois verbos, sendo que o último tem o sentido mais importante. Então, aqui os cidadãos é o sujeito, a gente já sabe. Ok? Eles estão clamando pelo quê? Eles estão clamando pela paz. Ó. E acabou a oração. Os cidadãos costumam clamar pela paz. É uma oração, acabou. Beleza? Se acabou a oração, eu posso colocar ponto, eu posso colocar vírgula. Às vezes, eu até posso colocar ponto e vírgula se a oração for comprida, aquela oração grandona, sucuri, anaconda. Caso contrário, olha só, o que é que eu não posso fazer? É colocar vírgula após o mais. Não tem nenhum sentido. Por quê? Porque a oração acabou em paz. Os cidadãos costumam clamar pela paz. Acabou aí uma ideia. O que é que eu faço? Acabou a ideia, vírgula. Até ponto, se você achar que deve. Então, vírgulazinha aí.
Agora, depois do mais não tem sentido. Esse mais, ele vai introduzir a segunda ideia, a segunda oração. Então, mas a maioria não pratica o que diz, vai ser a segunda ideia. Olha só, está aqui o sujeito, a maioria. Está aqui o verbo pratica, né? Que está com o advérbio não, então é não pratica. E não pratica o quê? O que diz. Ó, mais vírgula nenhuma. Então aí eu só usei uma vírgula para separar uma oração da outra. Então a primeira dica é essa. Beleza? Não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Não se coloca entre o verbo e o complemento. Cuidado com as separações das orações. Quando uma termina, é bom você perceber essa terminação e colocar uma vírgula, um ponto. Massa? Pronto. Vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos lá. Bom, como isso aqui é meio que mágico, então você já tem a correção. Olha lá, ó. Tá vendo? Já está corrigido. Vamos para outra situação, hein? Você viu a dica de quê? Correção na parte de quê? Pontuação. Vamos ver outra. Agora é concordância. Luiz, o que é concordância? Concordância do verbo, concordância verbal. Rapaz, o sujeito concorda com o verbo. Como que eles concordam? Ora, se eu falo menino, o verbo tem que ser no singular. O menino chegou, o menino estudou, o menino passou de ano. Agora, se eu coloco os meninos chegaram, os meninos venceram. E isso é concordância verbal. O sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. É isso que é concordância verbal. Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, basta 15 minutos de caminhada por dia. Mas não é basta, porque o sujeito aí, 15 minutos. Então, bastam 15 minutos. Outra, sempre cai na toalha da mesa algumas gotas de azeite. Sempre cai na toalha da mesa algumas gotas de azeite. O que é que cai na mesa? Algumas gotas de azeite, né? Então, sempre caem algumas gotas de azeite e sempre caem na toalha da mesa. Concordância verbal. E vou te falar, viu? Isso também pega muito pelo pé. Eu separei 3 situações muito comuns da produção de texto, da nossa dissertação. Olha só o primeiro aspecto aqui. Ó. Durante o regime militar, houveram torturas, assassinatos e ocultações de cadáveres. Os que sobreviveram têm medo de falar. Bom, não sei se você percebeu, mas aí tem 2 probleminhas de concordância. O primeiro é bem esquisito, gente. É esse aqui, ó, é o verbo haver. O verbo haver é chamado de verbo impessoal, quando ele pode ser substituído pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer. Como é? Estou te falando, rapaz. O verbo haver, quando ele pode ser trocado, substituído, permutado pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer, você tem que deixar no singular. Ele é impessoal. Impessoal quer dizer que ele vai ficar no singular e sempre na terceira pessoa. Vamos lá? Deixa eu trocar aqui pelo verbo existir, para ver se cola. Existiram. Bom, durante o regime militar existiram torturas. Tem sentido. Pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer. Deixa eu colocar o verbo acontecer aqui. Aconteceram. Olha lá. Ó. Durante o regime militar aconteceram torturas, ocorreram torturas. Então observe que o verbo haver aí, ele pode ser trocado pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer. E quando isso acontecer, manter esse verbo na terceira pessoa do singular, trata-se aí de um verbo impessoal, ele não possui sujeito algum, por isso ele fica no singular. Beleza? Então, houve torturas, não é houveram torturas. Pense assim, ou no futuro muito breve haverão conflitos por causa da água. Não é haverão conflitos, é haverá conflitos. Porque eu posso falar existirão conflitos ou acontecerão conflitos. Então, toda vez que eu conseguir realizar essa troquinha aí, pode ter certeza que o verbo haver tem que ficar no singular. Outro aspecto é o seguinte, nós temos o verbo ter e o novo acordo ortográfico, né, a reforma ortográfica da língua portuguesa, ela suprimiu o acento diferencial. Aqueles acentos em que você mudava o sentido da palavra, ainda que a pronúncia continuasse. Por exemplo,
Para com acento agudo era do verbo parar, o tempo não para. E para sem acento era uma preposição, isso é para mim. Então você já sabia que ao encontrar um acento na palavra para, você estava vendo um verbo ali. Sem um acento era uma preposição, então esse acento marcava a diferença de classe. O verbo para a preposição. Logo, o nome disso é o quê? Acento diferencial. Ora, o novo acordo ortográfico, ele retirou o acento diferencial em muitos casos. Entretanto, manteve ainda em alguns. No caso do verbo ter, grande exemplo. Olha aqui, ó. Se eu falar assim, ele tem muito dinheiro, ele tem uma família maravilhosa, está no singular, sem acento. Mas, se eu disser eles têm, os policiais têm muitos armamentos, os policiais têm a vontade de ajudar a sociedade. Então, ao colocar no plural, tem que ter acento. No singular, é sem acento, de boa, de boaça. Beleza? Tudo bem até aí? Então, neste caso, quando eu digo os que sobreviveram, tem que aparecer o acento aí, né? Os que, pô, plural. Então, às vezes isso passa assim, de maneira tão imperceptível, a gente não repara, mas fiquem atentos. Verbo haver e o verbo ter, beleza? Ah, tem mais uma dica aqui na relação do verbo ter. É que se isso acontecer com os verbos derivados do verbo ter, os verbos derivados do verbo ter, quais são? Manter, conter, obter, abster-se, entreter, né? São os verbos que surgiram dessa primeira forma. O verbo ter é um verbo primitivo. Os que surgiram dele são os verbos derivados, ok? Então, o que acontece com os derivados é o seguinte. Se eu disser que ele mantém a calma, eu já coloco acento, mas é o agudo. Se eu coloco que eles mantêm o controle, é circunflexo. Então, observe que plural, tanto o primitivo quanto os derivados, a gente vai usar sempre circunflexo. Agora, fiquem atentos. O verbo ter, no singular, não tem nenhum acento. Já os derivados, no singular, tem um acento agudo. Muita atenção a isso. Segundo ponto, o povo vota sem consciência. Na prática, jogam fora uma oportunidade de uma mudança para melhor. Percebeu isso aí? Aí a gente coloca assim, o povo. Aí na nossa mente vai e diz assim, pô, o povo é o coletivo de indivíduos, é o coletivo de pessoas. Aí qual é o resultado disso? A gente acaba colocando o verbo depois no plural, a gente se passa. Olha aqui, o povo vota. Ó, concordância tá show de bola. O povo vota sem consciência. Na prática, jogam fora. Aqui é o problema. Quem é que joga fora? Não é o povo? Então, por que eu estou colocando jogam aqui, se o povo é singular? Tinha que ser joga. Então, esse é um outro problema que a gente se passa. Não é que a gente não saiba, mas a gente se engana. Às vezes coloca assim, policial no Brasil não é muito reconhecido pela sociedade. Trabalham em prol dela e não são agradecidos pelos cidadãos em razão do seu serviço tão arriscado. Então, assim, trabalham. Eu coloco o policial e depois eu coloco trabalham. Mas eu coloquei o policial, tem que ser trabalha. Então, cuidado com esse tipo de concordância. A outra situação é o fato de o sujeito ser colocado depois do verbo. Aí a mente esquece que aquele verbo tem sujeito. E costuma colocar no singular. É esse caso aqui, ó. Espera-se. Olha a frase toda. Espera-se do governo atitudes corajosas e firmes. O que é que se espera do governo? Procura aí o sujeito. Está aqui, ó. Atitudes corajosas e firmes. Então isso aqui é o sujeito, pô. Se são atitudes, então não pode ser espera-se, né? Tem que haver a concordância. E aí, esperam-se do governo atitudes corajosas e firmes. Beleza? Vamos lá. Vou limpar isso aqui. Poxa, Luiz, é coisa... É, rapaz. São muitos aspectos aí. A gente selecionou tudo isso porque foi aquilo que foi mais apurado nas correções das nossas redações. Vamos lá. Tudo corrigido para você, ó. Tudo amarrado. Eu risco aqui, mas depois eu trago tudo para você, ó.
Pronto para presente. E regência verbal. Regência verbal é o quê? Rapaz, a regência verbal, gente, é saber qual é a preposição do verbo. Quando se pergunta ao candidato regência verbal, quer saber se ele conhece uma preposição. Por exemplo, gostar. Quem gosta, gosta de. Então, de é a preposição desse verbo, isso é uma regência. Luiz, e concordar? Irmão, quem concorda, concorda com algo, concorda com alguém. Então, esse verbo é regido pela preposição com. Luiz, e se for pertencer? Pô, minha irmã, meu irmão, meus vencedores da equipe Impacto, veja bem, pertence ou pertenço a algo ou pertenço a alguém. Quem pertence, pertence a. Então tem a preposição a aí. Isso aí, minha gente, é regência verbal. Saber qual é a preposição do verbo. E basicamente, 3 situações mais percebidas nos textos. A primeira, os concurseiros visam uma vaga. Pessoal, visar, quando é para desejar alguma coisa, tem que ter a. Então, visam a uma vaga. Atenção a isso. Os policiais visam melhorar suas atividades. Os médicos visam melhorar sua atividade. Os engenheiros. Os policiais não visam melhorar. Eles visam a melhorar. Virou um vício de linguagem não colocar a preposição, mas é necessária. Ela é muito necessária, ok? Segundo item. Falta de investimentos em segurança pública acarreta em uma taxa maior de criminalidade. Além disso, implica em uma sociedade assustada e trancada nos próprios lares. Conjunção muito usada, me perdoe, conjunção não. Verbo muito utilizado em redação é o verbo acarretar, assim como o verbo implicar. Ambos apontam para um resultado, para uma consequência, e eles não têm preposição. Também se tornou um vício colocar um em depois do acarretar, colocar um em depois do implicar. Não existe. Eu vou tirar daqui, ó, sai. E aqui em cima também, cadê? Sai, ó. Falta de investimentos em segurança pública acarreta uma taxa. Estranho, né? Mas é assim. E implica uma sociedade assustada. Último item, para fechar com chave de ouro, esse nosso bloco espetacular, estrutura, correção, primeira parte, hein? Terceiro item. A maioria dos brasileiros passa o tempo assistindo séries e jogos. Bom, assistir de ver é assistir a. Você assiste ao jogo. Você assiste ao programa, tá bom? Então tem que ter a. Embora os brasileiros não usem muito, mas na escrita eu vou ter que me adequar à norma padrão. Então assim, a maioria dos brasileiros passa o tempo assistindo a séries e jogos. Agora sim, com isso parece não aspirar uma vida no conhecimento, mas apenas no entretenimento. Aspirar para desejar, lembre de aspirante a oficial, tem que ter preposição também. A preposição aqui se faz plenamente necessária. Então, esses verbos são importantíssimos. Visar, implicar, acarretar, assistir e aspirar. Galera, impactante. Vamos fechando esse bloco, beleza? Vimos estrutura, vimos correção, primeira parte. No próximo bloco, correção, segunda parte e o conteúdo. Ó, o filé. A nossa torta de morango. Até daqui a pouco, pessoal. No nosso segundo bloco. Valeu!